E aí, rapaziada, tudo certo? Tudo bem com vocês? Professor Eudes aqui falando com vocês. Hoje a gente vai comentar de mais algumas questões envolvendo funções inorgânicas, que é um tema bastante recorrente em colégio naval e EAN, e também em outras provas importantes de química, como provas de vestibular e outros concursos militares. Então, já temos outros dois vídeos, outras duas aulas sobre o assunto. Essa é a nossa terceira aula sobre o tema. Vamos lá. Questão número 11. Os sais são produtos também obtidos pela reação de neutralização total ou parcial dos hidrogênios ionizáveis dos ácidos com as bases ou hidróxidos, segundo a reação genérica. Com base nessa afirmação, qual o único ácido que não apresenta todos os seus produtos possíveis relacionados? Bom, então ele está procurando alguém que não entregue todos os produtos, ou seja, estaremos procurando alguém que esteja em desacordo com a frase, ou seja, vamos procurar alguém incorreto dessa vez. Aqui diz que o ácido clorídrico só produz o sal neutro, cloreto, com certeza. Ácido clorídrico, ele só tem um hidrogênio ionizável, ele vai liberar o ânion cloreto, deixando ele disponível imediatamente para reagir. Se eu colocar um hidróxido aqui, por exemplo, hidróxido de sódio, ele vai se transformar em Na e OH-, e aí vamos ter a união do Na com o Cl. Vamos formar o NaCl mais H2O. Então, o ácido clorídrico, ele só consegue produzir o ânion cloreto. Se depender somente dele, o sal é neutro. Cloreto de sódio, cloreto de potássio, cloreto de alguém. Não, ele quer um que está incorreto, e isso está correto. Então, próximo. O ácido nítrico só produz o sal neutro nitrato. Eudes, quando que um ácido pode produzir mais de um tipo de sal, se depender somente dele? Quando ele for, no mínimo, diácido. Ou quando ele for, no mínimo, quando ele tiver, no mínimo, 2 hidrogênios ionizáveis. Ou seja, a partir de 2 hidrogênios é possível ter um sal, ter um hidrogenosal, por exemplo. Mas não é o caso aqui, porque o ácido nítrico só tem um hidrogênio disponível. Então, esse NO3 vai virar nitrato. Então, ele viraria, por exemplo, NaNO3, nitrato de sódio. Ou seja, um sal neutro. Ou seja, do ácido nítrico só se consegue se retirar o ânion nitrato. E aí o sal vai ser formado com o metal da base. C. O ácido fosfórico só produz o sal neutro fosfato. Não. Porque o ácido fosfórico, se a gente retirar apenas um hidrogênio, ele consegue gerar o H2PO3-, já é um ânion, que é o dihidrogênio fosfato. Se a gente remover 2 hidrogênios, ele vai se transformar no HPO3-2-, que é o hidrogênio fosfato. Então, para eu criar mais de um tipo de ânion, ou mais de um tipo de sal, vai depender da quantidade de hidrogênio disponível. Se tiver mais de um hidrogênio, é certeza que a gente vai poder criar um sal neutro ou um sal ou um hidrogenossal. No caso do ácido fosfórico, ele pode criar tanto o seu sal neutro, aqui no nosso último exemplo, removendo todos os hidrogênios. Aqui sim vai ser um sal neutro, e nesses dois aqui vão ser o caso de hidrogenossal. Ou seja, a C é o que estamos procurando. Porque o ácido sulfídrico, que é o H2S, ele pode gerar apenas o sulfeto, que vai ser um sal neutro, ou pode gerar também, a partir de 2 hidrogênios já é possível criar mais de um tipo de sal, que é o bisulfeto, ou hidrogênio sulfeto. E o ácido sulfúrico, que ele pode produzir o sulfato, sulfato ácido ou hidrogênio sulfato. Perfeito.
Sulfato, ele pode fazer a mesma coisa. Do H2SO4, você pode tirar o SO4 2-, se você tirar dois hidrogênios. Se você tirar apenas um hidrogênio, você vai ter o HSO4-. Ou seja, aqui era para verificar se o estudante ele conhece as reações de neutralização como um todo. Vamos para a próxima questão. Observe as duas colunas. Aí nós temos nós estamos na matéria de sais, e aí vamos ter que fazer uma relação entre elas. Bom, aqui vamos avaliar da seguinte forma. Sal básico, nesse caso aqui, estamos lidando com a classificação em relação à formulação, em relação à fórmula. No sal básico, ele precisa conter OH na sua estrutura, mais precisamente no centro de sua estrutura. Sal ácido precisa ter no centro de sua estrutura hidrogênio. Sal hidratado precisa ter na sua formulação H2O. E sal duplo é necessário ter dois metais, na prática. Então, quem pode ser considerado um sal básico é quem tem OH na estrutura, então vai ser a estrutura 2. O MgOH, no B, que é o sal duplo, tem que ter dois metais envolvidos, que é o terceiro, o NaKSO4. No terceiro, sal ácido precisa ter hidrogênio no centro, sempre no centro, não pode ser no início ou no final. Tem que ser no centro da estrutura, até porque hidrogênio no início gera um ácido, ou hidroxilado no final gera uma base, tem essa condição. O sal ácido vai ser o quarto, NaHCO3, perdão. E o sal hidratado vai ser o primeiro, porque tem água na sua estrutura. Então, a ordem ficou A2, B3, C4 e D1, ou seja, letra D. Aqui para a galera. Vamos para a próxima questão. Vamos lá. Questão 13. Escreva o nome dos seguintes óxidos. Aqui, a gente vai entrar na questão dos óxidos e primeira coisa sobre os óxidos que precisamos saber é a sua definição. Os óxidos, eles sempre têm dois elementos, por padrão, e eles sempre vão terminar em oxigênio. Termina em oxigênio por questão dele ser o mais eletronegativo. Evidentemente que, para quem já está com a tabela periódica em mente, já sabe que não tem óxido com flúor. Então, temos esse ponto aí importante. Isto posto, vamos para a questão de nomenclatura, em particular. Na letra A, temos o CO2. Não temos metais envolvidos na letra A. O oxigênio ele é um ametal, por definição, e os acompanhantes dele nos dois casos da letra A também são. O carbono é um ametal e o nitrogênio também é outro ametal. Nesse caso, então, o que acontece? Então, a gente vai colocar a regra totalmente quantitativa, principalmente em relação ao oxigênio. Então, se eu tenho dois oxigênios, a gente escreve dióxido. Se for um oxigênio, monóxido, esse prefixo obrigatório. Então, é dióxido de quem? Dióxido de carbono.
N2O3, se eu tenho 3 oxigênios, eu tenho um trióxido. Óxido é referente à presença de oxigênio. Só que o acompanhante, quando tiver mais de um, ele também tem que ser usado um prefixo de quantidade. Ou seja, se eu tenho dois N's, eu vou usar di. Então, é dinitrogênio. Então, as nomenclaturas de óxidos covalentes ou ametálicos é feita desse jeito. A partir da letra B, já aparecem metais. Porém, são metais que a gente considera mais tranquilos, porque vai entrar na história das cargas fixas. Vou colocar depois no final do exercício. Então, vamos ao primeiro. Al2O3. A partir desse momento, quando temos metais envolvidos, não tem dióxido, não tem trióxido, não tem nada de quantidade de oxigênio, é apenas óxido. Óxido de quem? Óxido do metal envolvido, apenas óxido de alumínio. Só isso? Isso. Mais nada. Próximo do exercício, Na2O, que é o óxido de sódio. E por que que ficou desta forma? Porque nós temos óxidos metálicos, alumínio e sódio são metais, só que esses óxidos metálicos têm carga fixa. Isso quer dizer que todos os alumínios só vão produzir um tipo de carga, que é mais 3. E todos os sódios só vão produzir um tipo de carga, que é mais 1. Se o metal não tem variação de cargas, ele só produz um óxido em si. Então, não vai mudar muito nada sobre isso. Sobre a questão de quais cargas estamos falando. Todos os elementos do grupo 1, que é o caso do sódio aqui representado, são mais 1. Todos os elementos do grupo 2 são mais 2. Aqui no exercício também temos o alumínio, sempre mais 3. O zinco, sempre mais 2. E a prata, sempre mais 1. Perfeito? Bora para a próxima. Ou seja, se você reconhecer que são metais de carga fixa, não é necessário escrever mais nada além de óxido de e o nome do metal correspondente. Parecem muitos metais, são 15 ao todo, mas a tabela periódica tem 118 elementos, então, na verdade, isso é exceção, não é regra, porque a maioria dos metais terá carga variável. E aqui no exercício está bem representado pelo ferro. Nós temos aqui o FeO, que se a gente for tratar descuidadamente, a gente vai chamar de óxido de ferro. E se a gente falar de Fe2O3, também poderíamos falar que é o óxido de ferro, só que aí temos um problema. Qual que é o problema? Aqui eu tenho duas fórmulas diferentes. Então, mas é tudo ferro com oxigênio. Tem algum problema? Tem. Não pode. A química não permite que se coloque dois nomes iguais quando tem diferenças de formulação. Então, os nomes precisam conter diferenças. Aí vem a questão de quais diferenças. Aí eu vou entrar na questão da separação iônica do ferro em si, para nomeá-lo. Vou fazer isso com os dois. Porque a partir do momento que nós temos óxidos com metais, eles passam a ser óxidos iônicos também. Então, no caso, se eu fizer a dissociação iônica do ferro, do FeO, eu vou ter ferro positivo e oxigênio. Só que aí devemos lembrar que o oxigênio tem carga padrão -2 ou 2-. Então, esse ferro será 2-. Se esse ferro é o 2-,
Então, esse aqui é o óxido de ferro 2. Fazendo a mesma coisa para a segunda substância, nós temos Fe, o O é sempre 2 menos, e temos 3 dele. 3 vezes menos 2 são menos 6. Tem um total de 6 cargas negativas aqui. E eu tenho 2 átomos de ferro. Os 2 átomos de ferro juntos precisam anular 6 cargas negativas. Então, os dois juntos terão 6 cargas positivas. Logo, dividindo 6 cargas positivas por 2 átomos de ferro, individualmente cada um vai ser 3 mais. E é essa carga do ferro que vai para o nome. Todos os nomes que têm metais de carga variável, essa carga tem que ir para o nome em números romanos. Então, no caso, nós temos óxido de ferro 3. Outra coisa que a gente pode falar é a questão do íco ioso, porque nós também podemos chamar óxido de ferro 2 em óxido ferroso e o óxido de ferro 3 em óxido férrico. Então, a questão do íco e do oso, ela é utilizada quando a gente tem informação de qual é a maior ou menor carga do metal. E cuidado com 3 elementos químicos, tá? Porque o cobre com íco ioso, ele entra com o seu nome em latim. O ouro também. E o chumbo também, tecnicamente. Esses 3 aqui, na hora do íco ioso, vão entrar com os seus nomes latinos e não com os seus nomes em português. Até porque os símbolos derivam do latim. Bom, ainda assim, aqui para finalizar, então, já terminamos esse exercício 13. E aqui nós temos a categoria de óxidos metálicos ou iônicos de carga variável. E é isso. Vamos para o próximo exercício. Exercício 14. Átomos neutros de um certo elemento representativo M apresentam 2 elétrons em sua camada de valência. As fórmulas corretas para seu óxido normal e brometo são. Aqui estamos lidando com uma questão que vai gerar um óxido e um sal, respectivamente. Primeiro, vamos às informações do metal. Nós temos um elemento representativo M. Essa letra M é bem sugestiva, porque vai se tratar de um metal. E a prova disso é que está no texto. Apresentam 2 elétrons em sua camada de valência. Ou seja, o nosso elemento M só tem 2 elétrons na camada de valência. Em sendo metal, ele vai doar esses elétrons, se transformando em M, 2+. Todas as vezes que o metal for fazer uma ligação química, e nesse caso aqui é uma ligação iônica, porque vamos construir para ele um óxido, ou seja, vamos ter reação com oxigênio, e brometo, ou seja, vamos trabalhar com bromo. O oxigênio, em particular, quando faz ligações iônicas, ele tem 6 elétrons na camada de valência, então ele recebe 2 elétrons para ficar com os 8 e ficar estável. Então, eu tenho O, 2-. Se a gente juntar M2+ e O2-, o total de carga já está correto. Eu tenho 2 cargas positivas do metal e 2 cargas negativas do oxigênio. Basta juntar M e O. Essa seria a fórmula correta. E isso já vai resolver o problema, porque apareceu a palavra respectivamente, então a primeira substância a ser comentada nas respostas é essa, e só tem a letra C com essa resposta inicial. Claro que eu vou fazer a próxima aqui com você. E o BR, ele é do grupo 17 da tabela periódica. O próprio texto indica essa nomenclatura A de elemento representativo
é uma nomenclatura antiga, 5A, 6A, 7A, mas ela indica o número de elétrons da camada de valência. Então, aqui no bromo são 7 em vez de 6. E para chegar ao octeto, ele precisa receber apenas um elétron, se transformando em Br-. Então, aqui eu vou ter M2+, e Br-. A questão é que eu tenho duas cargas positivas do metal e o bromo sozinho só produz uma. Eu sou obrigado a ter dois átomos de bromo para o equilíbrio de cargas ficar correto. Eudes, o que é esse equilíbrio de cargas? O equilíbrio de cargas ele implica que o total de cargas positivas tem que ser igual ao total de cargas negativas. Porque quando a gente monta uma substância, quando uma substância é criada, a somatória das cargas dela é nula, é zero. Então, o metal tem duas cargas positivas e o bromo sozinho só tinha uma. Quando eu multiplico por 2, passo a ter duas. Aí, cada sinal de positivo anula, neutraliza, abate um sinal negativo. Então, nesse caso, teremos MBr, como são dois bromos, MBr2. MO na primeira e MBr2 na segunda. Bora para a última questão de hoje. Então, vamos à nossa derradeira questão. Questão 15. Observe as reações químicas abaixo. Temos 4 reações destacadas e queremos saber da afirmativa incorreta. Letra A. As reações 2 e 4 envolvem óxidos ácidos ou anidridos. 2 e 4? Verdadeiro, porque o que está acontecendo aqui é que o CO2 está reagindo com água e isso está virando ácido. Então, CO2 é classificado como óxido ácido ou anidrido. Anidrido é o mesmo que dizer que houve a desidratação de um ácido. Então, eu posso falar no sentido contrário também. Eu posso chamar o CO2 de óxido ácido ou posso chamar o CO2 de anidrido carbônico, que é o ácido carbônico desidratado. Bom, de toda forma, esse é o óxido ácido e o SO3 também, que está reagindo com... Aliás, espera aí. Ah, entendi. Aí, no caso, é o segundo teste. Óxido ácido ele tem dois tipos de teste a ser feito. Reagir com água e virar um ácido, ou reagir com uma base e se transformar em um sal, como se fosse um ácido, de fato. E isso também está acontecendo, porque o trióxido de enxofre está se transformando em sulfato de sódio, como se eu tivesse um ácido sulfúrico ali. Então, isso é verdadeiro, mas a questão aqui é o incorreto, então não vai ser essa opção a ser marcada. B. As reações 1 e 3 envolvem óxidos básicos. Bom, óxido básico são óxidos que envolvem as duas primeiras famílias da tabela periódica, que é o caso do magnésio, da família 2A, e do potássio, da família 1A. Então, isso também vai ser verdadeiro. Para descobrir se um óxido é básico, basta primeiro teste, reação com água, ele vai se transformar em uma base, que está acontecendo. O MgOH2 é chamado de hidróxido de magnésio. Então, isso é verdadeiro. Na terceira reação, eu tenho óxido de potássio reagindo com ácido. Ou seja, ele está substituindo uma base em uma reação de neutralização. E aí vamos ter 2KCl mais H2O. Ou seja, o óxido de potássio ele está substituindo o seu hidróxido, a sua base correspondente. Então, K2O é um óxido básico, sim. Ou seja, 2 e 4 envolvem óxidos ácidos e a 1 e a 3 envolvem ácido, perdão, e a 1 e a 3 envolve óxido básico. Então, ele que é o incorreto, frisando mais uma vez. Próxima questão. C. O sal produzido na reação 4 chama-se sulfato de sódio, que é o Na2SO4. O Na vem do NaOH, então a gente vai aproveitar o sódio, né, que é o nome do seu metal, e o SO4 vem do H2SO4.
cujo nome é ácido sulfúrico. E se o ácido é sulfúrico, o sal tem que ter átomo. Então, o sulfato de sódio. Isso está correto. O sal produzido na reação 4 é o sulfato de sódio. Ou seja, é uma questão que está envolvendo classificação de óxidos e nomenclatura de sais neutros, tecnicamente, para testar o conhecimento dos estudantes. D. O sal produzido na reação 3 chama-se cloreto de potássio. Na reação 3, isso mesmo. KCl. Cl é cloreto, porque vem do ácido clorídrico, e potássio é um metal de carga fixa, então não haverá romanos em seu nome. Verdadeiro também. E aqui a letra E que a gente vai marcar e vamos ver por que ela está incorreta. O caráter básico dos óxidos se acentua à medida que o oxigênio se liga a elementos mais eletronegativos. Tem um erro aqui bem grande, e no caso não é caráter ácido, não. Caráter básico, não. Aqui, no caso, será caráter ácido. Ou você pode consertar trocando a palavra, mantendo a palavra básico e trocando o mais por menos. Por quê? O caráter básico, isso vale para a química em geral, ele aumenta com a propriedade periódica chamada eletropositividade, que coincide com outra propriedade anterior a ela, que é o raio atômico. A eletropositividade é a capacidade que o elemento químico tem de dispensar elétron, de perder elétrons com mais facilidade. Ou seja, eletropositividade também é conhecido como caráter metálico, inclusive, porque os metais têm essa característica por padrão. Então, o caráter básico ele é reforçado pela eletropositividade, raio atômico ou o caráter metálico em si. Até porque, no caso dos óxidos, vamos lembrar que o oxigênio, em questão, ele é um ametal. Em sendo um ametal, ele vai ter a tendência de ser negativo. Então, o metal em questão, quanto mais facilmente ele doar o seu elétron, mais positivo ele se torna. Ou seja, acentua a diferença de cargas entre o metal e o ametal. E, desta forma, a eletropositividade ela é reforçada nas famílias para baixo e nos períodos para esquerda. Então, quanto mais para a esquerda e mais para baixo o metal estiver, maior será o seu caráter básico e o óxido, a tendência dele é se tornar um óxido básico mesmo. Então, a questão... Só que se eu tenho um átomo mais eletropositivo, ele é menos eletronegativo, porque a eletronegatividade ela reforça o caráter ametálico, o caráter de ficar com os elétrons. Então, maneiras de consertar a questão, trocar básico por ácido, porque sim, aumenta o caráter ácido nesse caso. Outra maneira de trocar elementos menos eletronegativos ou mais eletropositivos. Então, é isso. Com isso aqui a gente encerra a questão 15 e o bloco de exercícios de funções inorgânicas. Até a próxima aula. Bons estudos para todos.